Estamos no ar, mais uma vez, Código Aberto chegando. Como é que está o seu dia? Como é que tem sido a sua semana? É sempre um privilégio ser recebido por você aí na sua casa. Nós estamos chegando, pelas minhas contas, aqui na metade da nossa caminhada. Estamos hoje chegando no meio, já 50% ficou para trás, né? Da semana, no meio do nosso estudo, quando a gente chegar na metade do programa, a gente vai estar exatamente com 50% para trás e 50% à frente da gente. E é bom estar fazendo essa caminhada aqui com você, juntos. No Código Aberto, você pode continuar acompanhando e se você às vezes ouve ou pede, às vezes o programa na TV, você pode acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar pelo Facebook do Código Aberto também. Na página do Código Aberto no Facebook, você tem porções do programa, às vezes um comentário ou outro, um recorte ou outro, acaba ficando lá em destaque. Você tem lá também o vídeo que a gente sempre usa no terceiro bloco, que o vídeo do pessoal do Ponto de Referência está lá na página também. E você encontra na página do Facebook o link para você acompanhar também o Contra a Cultura, que é um podcast oficial do Código Aberto e uma parceria do Código Aberto e do programa Conexão Jovem. Você pode acompanhar lá a Bianca, o Isaac, a Mayara, conversando um pouquinho sobre o mesmo assunto, com uma roupagem diferente, trazendo nuances diferentes também, e você vai ser abençoado. Você pode acompanhar a Contra a Cultura no aplicativo de podcast do seu smartphone ou diretamente ouvir o áudio no site novotempo.com/contracultura. E você vai ser abençoado também. E já que a gente está falando sobre ferramentas de estudar a lição, vamos pensar aqui e apresentar o pastor BJ, que tem uma ferramenta também, que é os vídeos que ele coloca lá no canal Victor BJ. É isso aí, Victor BJ. De onde veio a ideia de você falar sobre a lição, sobre o guia? Então, eu já fazia vídeos em casa ali, né, com a minha esposa e tal, a gente começou fazendo isso e um dia o pastor Elmar Borges, né, da União Sul, falou, BJ, por que você não faz um negócio assim e tal? Deu a ideia, a princípio não imaginei fazer, falei, vamos tentar. Deu certo, gostei, mas foi uma ideia recebida aí, foi bem legal. Uma ideia que te deram, legal. E eu sei que muita gente está acompanhando o Código, já assistiu os vídeos do pastor Victor BJ e compartilham também. A gente sempre vê em diferentes lugares, o pessoal usa até mesmo nas igrejas e é muito bacana. Bem legal. E é legal porque é mais uma ferramenta para a gente continuar estudando os mesmos temas. Professor Diego, tudo em ordem? Tudo em ordem, tudo na paz. Mais uma semana. Até aqui a caminhada, o que você está achando? Até tá ótimo. O pessoal do Novo Tempo aqui é demais, muito acolhedores. Estou achando muito bom. Legal. Muito bom. Muito bem. Obrigada por falar que a gente Muito legal. A Karine responde em nome da casa, né, Karine? Estamos gratos. Valeu. A Karine trabalha aqui. Você está bem, Karine? Tudo em Tô ordem? bem. Tô ficando triste agora que tu falou que a gente já está na metade dessa caminhada. Nossa, já começa a dar saudade, Depressão. né? Mas não sofreremos por antecipação. Não. Ainda temos uma caminhada ainda pela frente. Temos ainda Eu tô bastante coisa, bastante assunto pela frente. Não é verdade, Evelise? Sim, estou muito feliz de estar aqui. Adorei conhecer a Karine, o Diego, o BJ já conhecia e especialmente o senhor. Eu agradeço. Ó, apareceu o programa, né? Para você, especialmente para você. Sim. Muito legal, Evelise. Obrigado, é um prazer também conhecer. Eu já tinha também ouvido você, visto um vídeo ou outro também com você. E é legal ter você aqui. A Evelise, que já é a mais experiente, já participou de outra temporada do Código Aberto. Mas cada temporada é única, viu? Sim. O clima dessa está muito amistoso, eu agradeço e de grande aprendizado. Vocês são muito acolhedores. Legal. E eu só vou acreditar se me levarem para as casas, para poder almoçar, eu Seu e o Douglas. IAP. A gente gosta A Evelise, muito ela de sempre visitar. encontra um caminho para cair numa refeição, né? Ah, é. Ela sempre vai fazendo um caminho para chegar em volta de uma mesa. Tá Você ótimo. sabe, Evelise. né, pastor? Tá É um ótimo. prazer. A gente tem também a Cíntia Nascimento com a gente. Tudo bem, Cíntia? Oi, tá maravilhosa essa semana, muito bom. Que bom. Deus seja louvado. Bom ter você aqui também com a gente, mais uma vez. Amém. A Cíntia que esteve com a gente na semana passada e agora vai continuar com a gente aqui. E tem o Alexandre aí, tudo em ordem? Firme e forte, Alexandre aí que está nos abençoando também tocando o violão. Obrigado também pela presença. Nós vamos para o nosso estudo dessa semana. A gente vai entrar agora em aspectos mais, como é que eu posso dizer, mais práticos. Não, tudo aquilo que a gente viu ressoa na vida, tem uma aplicabilidade, mas quando a gente fala de mordomia, a gente sempre precisa passar por alguns assuntos, né? A gente acaba chegando em alguns pontos que são sempre comuns ao assunto da mordomia. E falando sobre mordomia, na semana passada a gente usou a definição do pastor BJ falando que mordomia é você cuidar do que não é seu como se fosse seu. E agora, para a gente ir, e a gente vai de novo usar bastante o termo mordomia, mordomos, para que quem está em casa pegando esse episódio aqui, para que saiba um pouquinho melhor do que a gente está falando. Karine, você vai ser a sorteada de hoje. Você, quando se fala de mordomia, o que vem à sua mente? Essa palavra é uma palavra que a gente não tem muita afinidade com ela, né?
E eu vou ser justa aqui falando para vocês que eu não tinha muita afinidade com ela, sabia o que significava mordomia dentro do contexto que a gente vive, e eu acabei descobrindo muito mais do que eu imaginava que era mordomia, porque eu acreditava que era apenas eu ser administradora. Mas eu ser administradora é algo muito vago. Por exemplo, eu fiz técnico em administração. Posso me sentir, quem sabe, apta. Eu fui tesoureira da minha igreja. Posso, quem sabe, me sentir apta para ser mordoma. Mas, para eu ser mordomo de Deus, eu preciso ter várias características que eu estou aprendendo aqui hoje. Confiança, obediência, preciso ter uma consciência limpa, eu preciso ser fiel, eu preciso ter lealdade. Então, mordomia, para a gente chegar na lição de hoje, como tu falou, que é uma lição mais prática, é muito importante que a gente tenha estudado todas as outras lições, para a gente entender direito por que a gente vai ter que chegar nessa lição prática. A gente precisa ter todos esses outros atributos para a gente fazer com dignidade essa praticidade. Então, eu vou fazer a pergunta de novo para você falar em uma frase. O que é mordomia? Mordomia é eu ser administradora dos bens que Deus possui aqui na Terra. Beleza. Então, com essa definição, nós partiremos para o estudo de hoje. Que mordomia, então, é ser administradora dos bens que Deus possui. Nós vamos fazer uma oração e vamos para o tema dessa semana. Eu vou pedir para a Evelise orar para a gente, por favor. Desculpa. Tem importância. Tá bom. Caiu, mas a gente pega depois. Tá bom. Ora para a gente, por favor. Sim. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos um pouco mais desse chamado que o Senhor nos oferece para sermos teus administradores aqui na terra, teus depositários, e queremos ser fiéis, mais honestos, mais leais. Mais do que isso, queremos realizar boas obras e termos boas atitudes para que teu nome seja glorificado. Amém. Então, toma as nossas vidas, Senhor, o nosso coração, porque a ti pertence, nós não sabemos dar. Nos ensina a te servir, Senhor, que tua palavra seja inscrita na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas mãos, para que as pessoas percebam que nós somos teus. Abençoa quem está do outro lado da tela, nos escutando, assistindo esta programação, para que receba a tua paz, o teu amor e o teu entendimento também, e a sabedoria vinda do teu coração. Amém. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daria para a gente dizer que a gente está numa crise uma crise moral e uma crise de honestidade. E aí vem agora o nosso guia na semana de forma bem especial falando sobre isso, sobre honestidade para com Deus, ser honesto com Deus. Por que a gente, hoje, o que a gente vê hoje no mundo, né, nas notícias, por que parece que a honestidade fica não só tão difícil, como ela passa a ser noticiada, inclusive, né? A gente vive num contexto onde essa palavrinha tem sido muito, muito falada, né? Cada semana aí, novas surpresas, até nível de Brasil, né? E ontem até almoçando, conversava com a Anne, falando sobre a nossa realidade hoje de mundo, de Brasil, de A Ive, questão né? de... Com a Essa é a Ive, Você né? gosta, A Anne mas é manda uma- um beijo pra Anne, que ela vai ficar feliz. Beijo, Anne. Com a Ive, tava falando com a Ive. Que o mais curioso disso tudo, da gente ver grandes casos de desonestidade no país e no mundo, é imaginar que a maioria de nós, eu até me incluo, sabe, seres humanos, se estivesse no mesmo lugar, faria a mesma coisa. Então, eu parto dessa reflexão, assim, será que nós temos sido honestos mesmo, né? Hoje em dia a gente tem apontado isso para tantas pessoas, olha o que fulano fez, mas será que se eu tivesse lá, eu faria da mesma maneira ou faria diferente? Será que a gente Sabe é que- honesto ou a gente só não tem oportunidade, né? Tá vendo? Às Pastor. vezes a gente fica mais, né? Eu vejo pessoas, não, olha o tanto que ele roubou. Na verdade, a raiva dele é porque foi o outro que roubou e não ele. Entendeu? Ai, sabe que em 2013, no nosso país, foi aprovada uma legislação, é a lei de número 12.846, que é a lei chamada Lei de Compliance, ou a Lei Anticorrupção, que o nosso país não tinha, e que estabelece, o objetivo dessa lei dentro das empresas é estabelecer o cumprimento das condutas honestas dos negócios, o cumprimento das políticas dentro das empresas. Então, os dirigentes, os empregados têm sido cada vez mais treinados para serem honestos.
Mas isso foi uma determinação legal e não uma atitude voluntária. Então, as empresas, mesmo a empresa que eu faço parte hoje como empregada, elas dão treinamentos para que nós cumpramos as políticas internas e externas de modo muito honesto e congruente. Então, será que você pode, por exemplo, usar a internet da empresa para pesquisar outras coisas que não sua atividade profissional? Será que você pode pegar uma caneta, levar para casa, se essa caneta é da empregadora, a empresa e não sua? Será que você pode ficar no WhatsApp? Tudo isso faz parte desse treinamento. Usar as milhas da empresa que compra a sua passagem para você fazer viagem pessoal. É isso mesmo. É exatamente nessa linha que a lei anticorrupção, a chamada lei de compliance, tem trabalhado, para trazer uma consciência maior de honestidade, porque isso não é algo natural do ser humano, a questão de ser honesto. E a gente estava comentando um pouquinho antes aqui que isso não é natural até da nossa cultura. Parece que o brasileiro não é tão digno de, entre aspas, confiança, de honestidade, né? Você, como advogada, até falou para a gente um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai para um âmbito que é da relatividade, né? É relativo, a honestidade é relativa. O nosso guia traz até uma perspectiva do seguinte: a pessoa roubou, mas ela fez alguma coisa, então, ok, a gente concorda, é desonesto, mas quem não é? Então, a gente entra num relativismo até o ponto daquilo que o pastor Tiago colocou no início, da honestidade virar notícia. Notícia, várias vezes, vocês já devem ter visto na TV uma pessoa que achou no táxi dólares lá e foi lá e devolveu, e fazem uma mídia inteira em cima. Por quê? Porque, natural, a gente tem que dar uma determinada visibilidade, porque a gente está no meio de tanta desonestidade que se transformou como algo natural, né? E honestidade tem sido um valor tão trabalhado no meio corporativo também. Existe um livro que eu gosto muito, se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que se tornou, inclusive, uma disciplina dentro da universidade, e esse autor acabou escrevendo, e um dos capítulos ele trata sobre um estudo sobre honestidade. E diz que uma empresa americana de telefonia sempre enviava para os seus usuários uma carta avisando a data de pagamento, e com antecipação eles teriam um desconto. Para ensaiar, eles conscientemente resolveram não enviar a carta, para ver quantos pagariam antecipadamente suas contas. E eles tiveram o dobro aí da receita sem enviar a carta. As pessoas pagaram as suas contas. Há um estudo de 2017 que revela que o brasileiro, como povo, em torno de 60 milhões de brasileiros se encontram endividados e que não pagam as suas contas. A despeito dos nossos desafios, que cada um tem seus desafios financeiros e longe de qualquer condenação, há também uma questão de compromisso, quando você assume uma obrigação de você honrar esse compromisso. Mas nós refletimos a honestidade como aí nas pequenas coisas, não são nas grandiosas, são nas pequenas. Será que eu pago a minha conta? Será que eu devolvo, como você falou, aquilo que eu encontro? Um amigo meu, Alexandre, ele viajou para o Japão e ele perdeu o iPhone, pastor, dentro do metrô. E aí ele ficou desesperado no Japão. E aí ele foi procurar, 48 horas depois, o celular estava no mesmo vagão. Ele encontrou, estava lá e ele foi buscar. Parece até engraçado e diferente. A gente gosta de contar essas histórias para ver se motiva mais a questão da honestidade. Sim, Deveria ser normal, né? E a gente... Deixa a Karine falar primeiro antes de a gente continuar. Pode falar, Karine. Não, a gente está falando aqui sobre a questão de honestidade e eu fico imaginando por que a gente é honesto, né? Se é porque a gente é obrigado ou se a gente tivesse uma oportunidade de não ser honesto, como tu comentou. Se fosse comigo estaria tudo bem, né? Mas por que a gente seria honesto com Deus? Eu acredito que a gente só é honesto com Deus quando a gente tem uma clara percepção de quem que é Deus na nossa vida. Quando a gente tem uma clara percepção que Ele está acima de tudo, que Ele é soberano. Por exemplo, se eu deixar meu celular no metrô, na minha frente, talvez alguém não vá furtar o meu celular. Mas se eu virar, é possível que eu dê a liberdade para que outras pessoas façam isso, porque agora o dono não está mais vendo. Infelizmente, às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente tem uma ideia de quem é Deus. A gente não acredita num Deus real, mas num Deus como um amuleto. Aquele Deus que a gente coloca no nosso peito e ele vai nos dar sorte quando a gente quiser. Quando a gente não quiser mais usar ele, a gente tira aquele amuleto. Enquanto a gente acredita num Deus dessa forma, um Deus que só nos beneficia, que é o nosso amuleto, a gente não vai ter uma clara concepção de quem é ele e pouca influência ele vai ter na nossa vida. Agora, se eu acredito que Deus é um Deus
Pai, um Deus amoroso, um Deus zeloso que cuida de mim, um Deus que é soberano, como posso eu não amá-lo novamente? Uma correta compreensão de quem é Deus faz a minha prática favorecer mais o que ele precisa. E é interessante falar isso porque isso acaba, como tudo na relação com Deus, não fica apenas na relação vertical, mas fica na relação horizontal. Eu passo a ser honesto também com as pessoas, por quê? Porque eu tenho um Deus sobre mim e a minha honestidade para com Deus passa pelas pessoas. Eu achei interessante a gente pensar sobre isso, porque tem uma coisa também, que o sujeito é honesto, vira notícia e essas coisas todas, mas o desonesto também vira notícia porque ele parece conseguir coisas que o honesto não consegue. A gente tem muito esse negócio de que às vezes quem é desonesto tem benefícios que parece que o sujeito que é honesto não tem. O sujeito que é honesto paga a conta antecipadamente um pouquinho e ele tem aquele desconto. O desonesto consegue burlar de tal maneira e não precisa pagar mais. Então, assim, a gente precisa também entender que às vezes a honestidade nem sempre ela vem com um benefício. E isso é muito complicado para a gente também, pensar que às vezes o ser honesto, inclusive ser honesto, porque a gente volta naquele assunto da prosperidade, que às vezes a pessoa pensa, eu vou ser honesto com Deus, ele vai me dar coisas. E de repente eu chego num ponto em que eu vejo um monte de gente que foi honesto para com Deus e que não necessariamente teve recompensa. E isso é interessante lembrar, porque a gente sempre acha, né, não vou ser honesto, e aí a TV vai me filmar e tal. Mas, como você falou, nem sempre isso acontece. Às vezes eu posso me prejudicar por ser honesto. Né? Aconteceu comigo esse ano, de uma questão onde eu podia ser honesto ou desonesto, e eu fiquei ali, fui honesto e me prejudiquei muito por aquilo. E a gente até se contesta, poxa, tá vendo, Deus e tal. Podia ter... Só que aí entra até um outro lado, que é o seguinte, quando a gente é honesto, a gente pode às vezes até sofrer ou até não se dar bem ali como daria, mas no fundo a gente se dá bem. No fundo, a gente é abençoado. Talvez a bênção não venha da maneira que a gente imagina, mas lá dentro aquilo acontece, sabe? Mas essa é uma perspectiva, que nem sempre a honestidade é romântica, é linda. Às vezes você vai penar, sofrer por ser honesto, mas ainda assim vale a pena. A gente vai continuar pensando sobre essa questão da honestidade daqui a pouquinho. A gente vai voltar a esse assunto, porque também tem essa questão. A gente se falar de celular, as coisas pequenas, porque a gente tem que pensar nisso também, que a honestidade, a gente acusa os desonestos em coisas grandes, mas a honestidade às vezes tem a ver com os detalhes da vida. E a gente vai pensar sobre essa honestidade nas pequenas coisas e como nas pequenas coisas Deus espera que a gente seja honesto também. A gente volta daqui a pouquinho para o segundo bloco do Código Aberto. Fica por aí. Estamos de volta, Código Aberto, esse é o nosso 7º encontro dessa temporada. Tem sido muito bacana passar esse começo de 2018 com você, eu não sei como tem sido esse ano, não sei as coisas que você tem aprendido, as experiências que você tem tido com Deus, mas espero que o Código Aberto esteja contribuindo para que você tenha encontros com a Palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando um tema bíblico muito importante, que é o tema da mordomia. A palavra mordomia aparece pouquíssimas vezes, o termo mordomo aparece pouquíssimas vezes, nas traduções mais atuais da Bíblia ele não aparece, mas o conceito de mordomia está muito presente na Bíblia. E o conceito de mordomia que a gente está usando hoje é ser administrador ou administradora de coisas que Deus possui. Então a posse é dele e nós estamos aqui apenas para cuidar de algo que pertence a ele. E você tem acompanhado com a gente no primeiro bloco, nós estamos conversando sobre honestidade. Honestidade que é um tema que a gente sempre traz, a gente sempre espera que as pessoas sejam honestas com a gente e que elas sejam complacentes com a nossa desonestidade. A gente sempre espera que elas sejam muito honestas, mas que elas tenham uma tolerância com os nossos pequenos deslizes. E aí entra essa questão dos pequenos deslizes. Porque ser honesto nas coisas grandes, por exemplo, não assaltar um banco não é difícil para mim. E creio que para vocês também não, né? Esperamos que não. Esperamos que não. Mas é uma coisa grande, não é uma desonestidade que faz parte. Mas aí quando eu vou para o meu dia a dia, parece que tem coisas pequenas que me desafiam mais do que as coisas grandes. Em vários momentos, acho que a gente passa por isso, né? E eu acho que essa questão da honestidade é um processo que deve ser construído. Eu acho que um dos primeiros lugares que a gente aprende a ser honesto é em casa. Eu tenho um filho de 3 anos, eu já ensino, tenho que ensinar, e em vários momentos já peguei o Davi para ensinar sobre honestidade, sobre
pegar um brinquedo que não é dele, do amiguinho, devolver para o seu amiguinho. Começa nesses pequenos detalhes, isso vai sendo desenvolvido na vida. E o nosso guia vai nos dizer que esse processo de cuidar daquilo que nos foi dado, ser honesto com aquilo que não é nosso, devolver e etc., é um processo, assim como a fé é um processo, requer um amadurecimento. Eu acho que a honestidade, ela requer também esse amadurecimento do ser humano, né? Então, assim como a fé tem a dinâmica, ela cresce, ela se desenvolve, a honestidade também vai se desenvolver nesses pequenos detalhes, desde a nossa formação familiar. E os pequenos detalhes nos preparam para os grandes. Para os grandes. A gente fala, como você falou, dos grandes roubos e tal, mas os pequenos, diante de Deus, é a mesma coisa. Exato. Às vezes você pegar um negócio ali que todo mundo pega, às vezes coisas que a gente acha que não é errado, mas se a gente olhar lá no fundo, e aí a gente vem, né, para o texto bíblico lá, Lucas 16, que quem é fiel no mínimo também é fiel no pouco. 16:10, né? Lucas 16:10. 16:10, né? Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então a gente tem que cuidar das pequenas coisas. Na minha tradução fica bem, aparece bem a palavra, porque parece, se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Exato. Quando eu lembro desse tema, eu lembro do meu pai. Ele usa pastor Benedito, manda um abraço para ele. Eu lembro dele falando o seguinte: filho, hoje você não ganha salário nenhum. Você não tem salário. Depende dele até começar a trabalhar, né, na faculdade e tal. Então, pensa um copo. Seu copo ainda não é cheio, você não tem que administrar muita coisa, você tem metade do seu copo. Quando você casar, tiver sua família, tiver sua estrutura, você vai ver que teu copo vai ficar cheio, você tem que andar com mais cuidado. Então, aprenda a andar, ou seja, aprenda a ser honesto com o pouco que você tem, né, sendo correto, administrando corretamente, porque depois, quando você tiver muito para administrar, tiver com o copo cheio, você vai derrubar essa água, vai fazer sujeira. Então, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que, como mordomo, é confiado a mim, e desde pequeno. Então, um recado que eu dou para os pais: fiquem atentos a isso desde a formação dos nossos filhos, porque não é da natureza humana ser honesto. A gente vai querer ser beneficiado, né? E a gente vai ficar na dúvida. Será que eu vou ser honesto ou não? Como o BJ falou, será que eu devo ser honesto agora? Será que eu posso negociar? E até porque tem algumas coisas no nosso cotidiano e na nossa cultura que elas já não são mais entendidas como desonestidade. Elas são coisas que, quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para os princípios do reino de Deus, elas não estão corretas. Elas mundo são dos desonestidades. espertos, como as pessoas falam. Você deixa de ser esperto, né? Você precisa ser esperto e você parece tolo se você não faz. Então já não é mais considerado desonestidade. Aí vem também essa questão de que o padrão da honestidade, quem nos diz um caminho para a honestidade é a Bíblia. É através do contato com a palavra e com Deus que a gente vai tendo isso. E aí agora a gente precisa talvez ter uma relação de duas coisas que até o guia propõe, que isso é uma honestidade, é parte disso, mas o guia propõe também para a gente tentar fazer uma relação entre honestidade e fé. Em que momento que ser honesto também é prova de fé? Em que momento que a honestidade se relaciona e se encontra com a fé? Porque parece que a honestidade é uma coisa da vida secular e a fé é uma coisa da vida espiritual. A gente olha para a Bíblia não faz essa separação, então deve ser tudo deve ser tudo da vida espiritual, né? Agora, pastor, honestidade, dentro dessa sua pergunta, ela tem tudo a ver com a fé. Porque eu não sou honesto porque alguém está de olho em mim, na empresa, ou dentro do metrô, ou porque eu estou na ausência do dono da coisa. Eu sou honesta por uma questão de fé, porque quando Jesus nos faz um chamado, é para nós vivermos de maneira excelente, num padrão de excelência, para sermos identificados como um povo separado, que tem condutas honestas. É claro que eu sozinho eu não consigo isso, mas a Bíblia diz que Jesus é nosso consumador da fé. É assim que aparece em Hebreus 12:2. E se você for exatamente para a expressão, existem algumas traduções que diz que consumador é também aperfeiçoador. É Ele quem aperfeiçoa a minha honestidade. E eu não sou honesta para ganhar alguma coisa. Eu sou honesta porque desenvolvo isso no meu caráter. Então,
É claro que é pela fé, ainda mais nos dias de hoje. Porque as pessoas podem olhar e falar assim, não acredito que você vai fazer isso. Como eu já ouvi também várias vezes. Mas não precisa agir dessa maneira. Ninguém está vendo, não tem problema. Não é uma questão de alguém ver. É para quem eu presto contas e a quem eu pertenço. É uma questão de fé. Que aí volta naquilo que a Karine falou, que é a noção de Deus, né? Eu compreendo a Deus, a noção que eu tenho de Deus. Quando eu tiver uma clara noção de quem é Deus, eu vou fazer as coisas Não é para eu corretamente. ser abençoada ou receber alguma coisa. É porque eu quero me tornar cada vez mais parecida com Deus. É que eu estou vivendo uma relação com Ele que É isso. impede isso de mim, né? Aqui, o nosso guia de estudos tem uma frase que fala assim: a questão é que a fé de um mordomo não implica em uma única ação. Para a gente ter fé, tem que ser uma caminhada cristã. Quando eu me batizei na igreja, eu tinha 19 anos e eu era do mundo, né? Como a gente já comentou aqui. Eu tinha as marcas do mundo em mim, tinha as minhas vontades ainda do mundo, mas estava estudando e eu queria me batizar. E quando me deram um estudo e me proporam para eu me batizar, eu falei, mas eu ainda tenho as minhas inclinações. Como que eu vou me batizar se eu ainda tenho as minhas inclinações? E aí falaram assim para mim, Karine, quando tu te batizar, tu vai ser transformada, tu vai ser uma nova pessoa, as coisas vão mudar, tu vai ter outras atitudes. Eu pensei, ok, me batizei, parece até brincadeira isso, né? Mas eu levantei das águas batismais, pensei assim, eu continuo a mesma pessoa. Eu acreditava que ia ter, tipo, tu te batizou, tu vai ter uma transformação assim instantânea. Agora tu vai ser honesta. Passe de mágica. Exatamente, tu vai ter as coisas boas. E aí foi um momento maravilhoso na minha vida, o batismo. E eu me batizei à noite. Eu pensei assim, bom, quem sabe isso vai acontecer amanhã. Eu vou dormir e eu vou acordar um pouco mais disposta. E eu acordei com vontade de escutar as músicas que eu escutava. Eu acordei com vontade de fazer as coisas que eu fazia. E aí eu tive que aprender que as coisas para Deus não são dessa forma, não são de uma forma tão fácil. Tu precisa ter um passo. Não é instantâneo, né? Exatamente. Algumas coisas são no processo. Exatamente. E cada vez mais, eu posso falar que hoje eu tenho mais confiança em Deus do que eu tinha quando eu me batizei. Porque é um processo. A gente vai caminhando, a gente vai percebendo e a gente vai tendo mais fé, a gente confia mais. É uma caminhada, mas não é uma caminhada em que você está sozinha, né? É você escolheu agora estar do lado de alguém. E dá para pensar, estava pensando aqui, eu posso ser também honesto sem ser cristão. Sim. Eu posso ser honesto sem ter essa perspectiva espiritual. O autor da lição foi sábio porque a fé é que vai dividir isso. Vai dividir. A fé é a diferença daquele que crê naquele que começou a caminhar ao meu lado, começa a crer em Cristo Jesus. Essa é a grande diferença. Porque para ser honesto, necessariamente eu não preciso ser. Posso ser ateu e ser honesto. Agora, ter a fé e caminhar com aquele que vai ser meu modelo de honestidade, aí é um passo diferente. É que tem um aspecto importante, é que a fé é que dá um motivo novo para essa honestidade, né? A fé dá significado para essa honestidade. E eu acho que a fé na honestidade ele entra no seguinte, eu não preciso ser, eu não estou sendo honesto, e o ser honesto é como que eu dizendo que eu não dependo daquilo para viver, para ser feliz. Eu acho que a honestidade é um passo de fé. Quando eu estou diante de uma situação e eu abro mão de me beneficiar para ser honesto, eu estou dizendo, olha, eu não dependo disso aqui para minha felicidade, eu não dependo disso aqui, eu dependo de Deus. Então, acho que a honestidade é um passo de fé porque ela mostra que a gente não depende das coisas, a gente depende de Deus. E a fé nos ajuda a ser honesto. Acho que as duas vertentes são verdadeiras. Isso que você falou é sensacional pensar, né? Que volta naquilo que a gente falou nas primeiras lições sobre contentamento. Que eu estou contente com Deus e com aquilo que Ele me dá. Então, eu consigo ser honesto nas relações e nas coisas todas, por quê? Porque eu dependo dele, ele já está me dando tudo que eu preciso. E acabou. Assim, se eu sou filho do dono do universo, para que eu vou precisar me apropriar aqui de um dinheiro que não é meu? Que seja milhões, bilhões, o dono do universo tem muito mais, entendeu? Então, assim, a fé, ela para mim, ela é a base da honestidade. Muito legal pensar nisso. Pensando isso, o nosso guia traz uma perspectiva da nossa relação com Deus para fortalecer esse elemento da fé que é muito importante. Em Efésios 1:3, é um reconhecimento de que nós já fomos abençoados. Então, eu reconheço, através dessa declaração de fé, eu sou honesto porque eu já fui abençoado primeiro, a priori, com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. Então, Cristo é aquele que vai me mostrar o exemplo da minha fé e da minha honestidade, como uma expressão de confiança para abençoar outras pessoas.
E nas nossas maneiras de demonstrar fé e honestidade nas pequenas coisas, uma das coisas que a gente aparece é um tema muito importante da gente tocar, e a gente vai ainda desenvolvê-lo agora, no próximo bloco e no próximo programa também, é porque é um tema que ele traz algumas pessoas não gostam de falar a respeito, é um tema que gera um tanto de preconceito, mas está registrado na Bíblia, e é registrado como sendo essa expressão de fé e de honestidade para com Deus, que é o tema do dízimo. Rapidamente, para a gente ter uma ideia do que é, quando a Bíblia fala sobre dízimo, do que a Bíblia está falando? Na minha concepção bem clara, vem aquilo que não é meu. Não, mas só para a gente, não no conceito, assim, Sim. o dízimo, o que é o dízimo? É separar 10% dos seus ganhos para devolver a quem você declara que pertence, Exato. daquilo que você recebe. Então, numericamente falando, 10% daquilo que você recebe deve ser separado, e depois a gente vai discutir, né, pastor, para onde isso deve ser levado, mas Sim. deve ser separado como um ato de fé. Isso é um ato de fé, é uma declaração prática de fé. A devolução dessa porcentagem estabelecida na Bíblia, como nós temos tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O Antigo Testamento traz em Levítico 27, verso 30, a recomendação que a 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Entendendo que aqui está falando de uma sociedade agrícola, essencialmente agrícola, e que os ganhos eram provenientes da agricultura. Então, falando a 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor. Nessa noção do dízimo como sendo demonstração de fé e demonstração de... A gente agora precisa pensar que essa 10ª parte, então, que é entregue a Deus, esse dízimo, como então ele vai encaixar nessa relação da honestidade para com Deus e como ele é símbolo da honestidade para com Deus e de fé também. A gente vai, talvez, elaborar isso um pouquinho mais no próximo bloco, para a gente ficar com sair do estudo dessa semana com isso claro. A gente falou sobre a importância da honestidade, a gente falou sobre a fé, a gente fez essa relação das duas coisas, acho que isso está claro para você que está em casa. Agora a gente entra nesse assunto do dízimo para dizer para você como que o dízimo, então, ele me ensina como o dízimo é também uma declaração de fé e, ao mesmo tempo, uma resposta honesta para com Deus. A gente vai voltar, então, no terceiro bloco, daqui a pouquinho, para conversar sobre isso. Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco. Estamos de volta, terceiro e último bloco desse nosso programa. Nós começamos no finalzinho do bloco anterior, falaram de um assunto que é tão importante, é bíblico, é importante saber disso, que é um assunto bíblico, não é um assunto de igreja, não é um assunto de pastor, é um assunto bíblico e que é importante para a nossa relação com Deus, que é o assunto do dízimo. Nós estamos falando sobre honestidade, sobre fé e a gente vai conversar nesse terceiro e último bloco como é que o dízimo se encaixa, sendo uma demonstração de fé e ao mesmo tempo uma declaração de honestidade. Como é que a gente consegue encontrar o dízimo nesse assunto. Lembrando que nós estamos falando nesse trimestre sobre mordomia. A nossa definição de mordomia dessa semana é que é ser administrador ou administradora de coisas que Deus possui. E como a Evelise falou, o dízimo entra como sendo esse reconhecimento, né, que é a devolução da 10ª parte de algo que eu entendo que pertence a Deus e eu entrego então para Ele. A gente vai ainda falar bastante sobre isso, mas hoje a gente vai tentar então colocar o dízimo dentro dessa moldura de honestidade e fé que a gente construiu no bloco anterior. Antes disso, você vai acompanhar o vídeo aí do pessoal do Ponto de Referência. Fique com o vídeo, daqui a pouco a gente continua e encerra a nossa discussão de hoje. Vivemos em uma sociedade em que a desonestidade atinge níveis alarmantes e até aqueles que deveriam ser os representantes do povo são os que mais roubam. Poucos não se corrompem porque nossa ética é vaga e relativa e por isso atos ilícitos e desonestos são justificados por circunstâncias específicas. É fácil acusar um político ou policial de desonestidade, mas como é difícil quando esse mal se manifesta na nossa vida. Nossa tendência é racionalizar, justificar e minimizar, mas a Deus não se engana. Em toda a Bíblia, o dízimo é demonstrado como uma ferramenta de Deus para provar nossa fidelidade a Ele, um antídoto ao egoísmo e materialismo em favor do próximo. Diferente do que se imagina, dizimar não é ser generoso, é uma questão de honestidade, porque o dízimo é do Senhor. Como disse Davi,
porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Mas essa fidelidade não é um traço natural do homem. Ela tem que ser construída a partir de um relacionamento diário com Deus. A cada ato de fidelidade, nas pequenas coisas, vamos nos fortalecendo para quando uma grande prova nos for apresentada, possamos ser vitoriosos pelo poder de Deus. Deus quer que atinjamos a maturidade e plenitude da nossa fé, uma experiência que muda a cada dia e fica mais forte ou fraca dependendo das nossas ações. Qualquer um pode dizer que tem fé, mas quando é difícil, quando se mexe com aquilo que para muitos é onde está depositado o seu amor, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso o dízimo é santo, que significa separado para uso sagrado. Deus pede como ato de lealdade que separemos parte do nosso tempo e de nossos bens para Ele, como gratidão. Por isso separou o sábado como um dia santo do Senhor, e por isso separamos uma parte dos recursos que Ele nos dá para a sua obra e para o nosso próximo. Em toda a Bíblia lemos como Deus quer abençoar o seu povo e faz alianças conosco. E toda aliança é composta pelas partes envolvidas, pelas condições que levam a um compromisso entre as partes, dos resultados pretendidos, que são as bênçãos dadas por Deus, e as punições em caso de descumprimento. Gostamos das promessas, mas muitas vezes não dos deveres. O dízimo faz parte dessa aliança. Que possamos permanecer fiéis, não pelas promessas, mas por amor ao Deus das promessas. Que a paz seja convosco. Estamos de volta e agora, depois do vídeo, você já sabe que a sequência depois do vídeo é a música. E a gente vai ouvir a música agora então da Cíntia Nascimento. Que música que você escolheu para hoje? Falando sobre fé, honestidade, eu só preciso crer, confiar e fim. Legal, vamos lá, Deus abençoe vocês. Amém. Eu não saberia como compreender os segredos insondáveis do infinito ser. Eu não saberia como explicar os propósitos e planos de seu vasto saber. Por isso minha fé não se baseia em explicações, nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tenho, dispensam as demonstrações e me alegro somente em crer. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, confiar e por isso minha fé não se baseia em explicações, nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tenho, dispensam as demonstrações
frustrações e me alegro somente em crer. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, confiar e fim. Eu prossigo em conhecer ao Senhor e seu Espírito eterno, eu sei, me guiará até que eu veja face a face o meu Salvador lá no céu. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, eu só preciso crer em ti, Senhor. Eu só preciso crer, confiar e fim. Amém. Legal aí. Acho que é uma mensagem que vem. A gente estava falando sobre fé no último bloco, né? E a gente só precisa crer. E a gente tem muitos caminhos pelos quais a gente consegue. Pelos quais a gente precisa demonstrar a nossa fé. E quando a gente pensa no assunto que a gente está conversando, a gente veio do último bloco falando sobre isso, sobre dízimo. Esse é um assunto que gera incômodo nas pessoas. E por que gera tanto incômodo? Primeiramente, acho que é importante a gente pensar, né? Por que gera tanto incômodo falar sobre dízimo? Acho que duas coisas são importantes para todos nós. E quando a gente investe, duas coisas, tempo e dinheiro. Quando toma tempo na nossa vida ou vai tomar algum dinheiro, isso é um ponto delicado na vida do ser humano. Acho que é por isso que é tão difícil, às vezes, a gente tocar nesse assunto do dízimo, porque envolve esse segundo elemento, que é o dinheiro. Então, parece que o nosso coração está sempre pendendo para essas duas coisas. A gente coloca essas duas coisas em ação é porque a gente tem interesse nas coisas. Então, Não, e nós queremos o retorno. Onde eu ponho o dinheiro, eu quero ver o retorno. Por exemplo, se eu dou o dinheiro para alguém, o retorno é ver o BJ feliz porque eu ajudei. Se eu compro um sapato, o retorno suposto é a sensação de aprovação, de beleza. E quando eu devolvo o dízimo, qual é o meu retorno, pastor? Sinceramente. Porque se Deus não vai me dar um retorno, por que ele precisa disso, se ele não precisa? A lição até comenta que a fidelidade de Deus é certa, mas olha que paradoxo. A fidelidade de Deus, ela é certa, mas ela é posta em dúvida a todo instante. Em cada geração que nós passamos, o ser humano duvida. E sabe o que eu acho mais interessante de Deus, e que eu gosto muito dele, além de amá-lo, é que ele ainda desafia o ser humano. Apesar da fidelidade ser certa, ele convida o ser humano a provar da própria fidelidade dele. E ele diz assim, provai-me nisto. E ele está a todo instante convidando, venha e me prova, para ver se eu não sou fiel.
como eu digo, porque eu não mudo. E um E grande... essa prova, que é o dízimo, é exatamente quando você diz assim, então se eu devolver o dízimo, ele vai me devolver coisas? Não, ele vai provar que ele é fiel. Não significa necessariamente que ao devolver o dízimo, você vai dobrar as suas rendas, que na realidade você vai ter mais lucros, você pode ter mais desafios. Mas com certeza as marcas de um mordomo você receberá. E você cada vez mais perceberá o poder sobrenatural de Deus na sua vida. Isso é certo. Um grande desafio é que o ser humano tem que ser humano e tem dinheiro, o negócio fica meio complicado. Né? Então, eu acho que um dos grandes empecilhos hoje para as pessoas entenderem essa questão do dízimo é como algumas pessoas, igrejas, ser humano, né? Às vezes deturpa isso e usa isso para, às vezes, tentar tirar proveito e, às vezes, de maneira até desonesta. Então, acho que essa é a maneira... Primeiro, a gente precisa resgatar, né, o dízimo, tirar ele do meio desse limbo que ele foi colocado por algumas pessoas e aí ressaltar a importância, como foi dito. É importante, então, pontuar para a gente avançar que nós estamos... Interessante, tirar o dízimo dessa compreensão de que é algo que eu faço para que Deus me dê, algo em troca, entender que Deus precisa tocar nesses aspectos importantes da minha vida de tempo e de dinheiro, né? E no caso agora de forma bem especial de dinheiro, e com isso pensar como é que o dízimo então é essa prova de honestidade, como é que o dízimo se relaciona com honestidade, como é que o dízimo se relaciona com fé, como é que a gente coloca o dízimo então agora dentro dessa moldura, a gente constrói uma moldura de honestidade e fé, como é que o dízimo entra nessa moldura? Tem mais um detalhe. Sim, claro, só por para favor. compartilhar. Quando nós falamos sobre o dízimo, esse é um ato de fé. Quem dizima, nós podemos dizer assim, está sendo honesto, não é o ato do dízimo. Deus não se importa com o dízimo, pastor. Deus se importa com a motivação do meu coração. O ato de dizimar é uma forma de me proteger do egoísmo, da avareza. É um ato de gratidão, de eu exteriorizar exatamente que eu reconheço a quem eu pertenço e não é o dízimo, na realidade, o ato de eu dizimar que faz do dízimo santo. Porque o dízimo é santo e separado por ordem de Cristo. Não é o fato de eu devolver ou não que tira a santidade do dízimo ou tira a importância dele. Deus olha para a motivação do coração. Ele percebe quando o BJ devolve, exatamente como tem as parábolas, na verdade, as histórias no Novo Testamento. Quando a viúva foi e devolveu as moedas, é diferente da pessoa que vai e devolve para mostrar. Então, Deus nota a intenção nossa de coração. O convite é nós abrirmos mão ou renunciarmos da nossa vontade, que é essa luta interior. E quando eu faço isso, muitas vezes eu posso estar em dívidas ou não ter o dinheiro. O dízimo deve ser a primeira coisa que eu posso fazer, por decisão. Não é que eu devo fazer, entende? Mas porque eu posso. Porque se eu disser para quem me escuta que isso é uma obrigação, isso se torna cada vez mais um assunto sensível e o dízimo é um ato de amor, é de reconhecimento. Mas os relacionamentos de amor, eles compreendem obrigações, Sim. né? Sim. Relacionamentos de amor, eles compreendem Mas não também. como uma imposição. Sim. Eu achei legal, vou tentar ser bem breve, é um antídoto para a desonestidade. O dízimo como um antídoto. Soou legal na minha cabeça por ser enfermeiro, então, um antídoto para quê? Para a doença desse pecado que é meu, que eu nasci com esse pecado, de ser desonesto. Porque eu sou naturalmente desonesto. Então, o dízimo é para me proteger, não só na minha relação para com o pai, mas também para a relação vertical. Não só, quer dizer, vertical e horizontal. Então, eu acho que ele serve como antídoto porque, olha, eu devolvo 10% para Deus, eu vou ser fiel a Deus nisso, vou devolver aquilo que é dele, porque eu também preciso ser fiel para o BJ, eu também preciso ser fiel com o Tiago. Isso é um antídoto para um comportamento que eu sou falho. Então, eu sou desonesto por natureza. Então, Deus diz, olha, filho, eu preciso disso. Essa é uma questão de demonstração de amor. Porque você vai precisar, porque é um antídoto para essa doença chamada pecado que está no teu coração. Pastor, eu vou até ter uma ousadia aqui para compartilhar o pensamento. E o que nós diremos para quem não faz? Ou para quem não tem feito? Antes da gente responder essa pergunta, deixa a Karine falar que ela vai falar ainda do assunto, depois verdade. a gente vem para esse ponto. Não, eu penso assim, se eu não devolver o dízimo, ele vai continuar sendo santo. Não sou eu que santifico o dízimo na minha devolução. Da mesma forma do sábado. Se eu não guardar o sábado, ele vai continuar sendo santo. O dízimo e o sábado são iguais. O dízimo, se for R$100, o dízimo ele é igual a outros R$100. O sábado é igual a outros dias da semana. Tem a mesma quantidade de tempo, mas eles são diferentes. Se eu toco neles, eu estou tocando em algo santo.
E se eu faço o que eu quero com o dízimo e com o sábado, eu estou tornando algo santo em algo comum. Então, eu estou fazendo a obra inversa do que Deus fez. Então, eu acredito que se eu estou fazendo tudo isso, se eu não estou tornando o dízimo, não estou colocando o dízimo como algo santo e o sábado como algo santo, é porque eu ainda não tenho uma clara concepção ainda de quem Deus é para mim. E essa questão você falou que a gente não é porque eu separo que ele se torna santo, né? Ele continua sendo santo. Há um escritor, Juan Manuel Rodrigues, que ele fala que ninguém consagra o dízimo. Ele já é, ninguém o consagra, ele nunca pertenceu a uma pessoa. Eu acho interessante isso, ele não pertence a uma pessoa. Exatamente, e se eu faço o que eu quero, eu estou tornando algo santo em algo comum. Ele é separado por um propósito. Eu estou tentando, na realidade, Assim como tornar sábado. algo santo em comum. E a gente vai Separado falar pelo do propósito do dízimo, e a gente vai também passar pelo sábado em um outro momento, mas agora a Eve trouxe uma coisa importante. Tá, a gente está falando disso, tem pessoas que já acreditam nisso, que confiam nisso, que tem essa prática na sua vida de devolver o dízimo, e quem não faz? O que a gente diz então, Eve? Já que você trouxe a pergunta. Eu penso que a gente pode deixar aqui o desafio com o amor, porque quem não faz, o dízimo ele também tem uma questão da liberdade emocional. E não é para quem está nos escutando se sentir culpado ou escravo dos seus próprios sentimentos. E quando você devolve, você se sente em paz com o Senhor. A despeito dos desafios financeiros que você tenha, você fez a sua parte. Porque amor também tem, como o pastor falou, a questão da obrigação. Então eu cumpro, eu sou fiel ao meu esposo, eu devo obedecê-lo. Muitas vezes ele fala coisas que eu não gosto, eu não concordo, mas eu sigo. Porque eu acredito que muitas vezes o Douglas entende de coisas melhores do que eu. E Deus sabe o melhor para a nossa vida. Então, eu deixo aqui o desafio é com amor. Quem não faz, não importa, é isso que eu quero dizer, o que deixou de fazer, mas importa o que você fará daqui para frente, tomando consciência, na oportunidade de mudar este comportamento e aceitar o desafio que Deus deixa em Malaquias 3. Venha e me prove, como está em Salmos, venha e me prove, confie em mim. Confie em Por mim. isso que no início do programa eu comentei que foi muito importante a gente ter passado por todas as outras fases primeiro, antes de chegar no dízimo. Porque se a gente começa com o dízimo, parece que é uma obrigação. Mas a gente vai vendo que a gente precisa de lealdade, a gente precisa de honestidade, a gente precisa de fé. E se a gente vai cumprindo esses requisitos, o dízimo acaba sendo algo não comum, né? Porque é algo santo, mas acaba sendo algo que a gente... Natural, a gente devolve porque a gente acredita que tem um dono e então ele não é meu. Eu tenho só uns segundos e eu preciso terminar falando para você uma coisa, que a gente chegou num assunto muito importante. Quando a gente fala sobre dízimo, nós não estamos falando sobre simplesmente dinheiro. Não é uma questão de simplesmente dar uma quantidade, de dar um valor monetário para Deus ou para uma igreja ou para um pastor. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando que na relação com Deus, uma relação de fé com Deus, eu entendo que Ele sabe o que é melhor. Ele sabe qual é o melhor caminho, Ele sabe quais são as melhores decisões que eu preciso tomar. E quando Ele pede para que eu devolva o dízimo, de alguma maneira Ele está vendo aí que tem um benefício que eu não vou desfrutar se eu não fizer. Quando Deus pede o dízimo, quando Deus pede a devolução do dízimo, Ele está me dando uma oportunidade de ser honesto para com Ele, de demonstrar fé. Ah, mas como é que as pessoas vão usar, o que elas vão fazer? Lembre-se de uma coisa, quando você devolve o dízimo, ele deixou de ser problema seu. E você não pode justificar a sua desonestidade porque os outros serão desonestos. Se você faz isso e às vezes a pessoa, mas vão usar mal o meu dinheiro, vão usar... Primeiro que ele não é seu. E segundo lugar, que ele nunca foi problema seu. O que é de Deus, Deus cuida. E que você tenha aí essa convicção na sua mente. Que Deus te abençoe para ver uma semana de honestidade, fidelidade. E semana que vem a gente se vê de novo no Código Aberto.